Uma boa noite a todos. É tão bom ver todos aqui hoje à noite. Foi muito bom ver algumas das programações acontecendo. As crianças podem sair. Isso nos alegra ter tantas crianças aqui hoje à noite. Podem sair para suas aulas lá em cima. Estamos usando todos os cuidados ali, né? Então, para mim, me alegra ver as crianças aqui, ter agora as aulas para as crianças. Tivemos o futebol dos rapazes aqui na terça-feira, tivemos os teens reunidos, tivemos várias oportunidades de comunhão, e isso me alegra muito. A gente sente saudade, né, um do outro, mas temos que ter todo esse cuidado também, né? Então, a gente está tentando usar toda a sabedoria. Também estamos sempre em contato com a prefeitura para ver o que podemos, não podemos fazer, né? Então, continue orando que Deus vai nos direcionando, nos dando sabedoria para que possamos ministrar. E eu penso que a igreja é essencial, né? Então, é importante para todos nós estarmos juntos, louvando ao Senhor, aprendendo a palavra, mas que possamos fazer isso com sabedoria. Vamos orar juntos? Deus, muito obrigado pela maneira que o Senhor está nos conduzindo aqui na igreja. Eu peço por sabedoria para podermos fazer isso da maneira correta. Também peço que o Senhor possa estar usando esse momento agora em que estamos reunidos para que possamos encorajar um ao outro, fortalecer um ao outro e também sermos fortalecidos por Sua palavra. Obrigado porque a Sua palavra é viva, eficaz e realmente ministra aos nossos corações. E eu peço que hoje à noite possa ser algo especial. Esse texto é especial e que possa realmente nos conduzir na Sua vontade. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Então hoje você pode ver que estamos retomando o nosso estudo em Gálatas. E eu gostaria de... Tem que ligar, né? Deixa eu ver. Isso ajuda. Gostaria de fazer uma pergunta já no início, né? Qual é a sua visão de Deus? Eu converso com muitas pessoas e eu escuto a visão que essas pessoas têm do nosso Deus. Lá fora é uma visão, né? Mas aqui dentro às vezes não difere muito. E às vezes me assusta um pouco, porque nós temos que ter a nossa visão direcionada pela palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito do nosso Deus? E às vezes eu escuto que o nosso Deus é um Deus severo, né? Deus severo. E as pessoas vivem como que precisam manter um alto performance para agradar a Deus, né? Esse Deus que é severo. Ou algumas pessoas acham que Deus é um Deus mandão, né? Talvez você converse com algum jovem e diz, não, Deus é aquele que diz que você pode, não pode, não pode, aquele Deus mandão. Ou talvez aquele Deus que é impossível agradar. E aí você pode ver que estão pensando que Deus está sempre pronto para julgá-los. É uma visão distorcida de Deus, né? Não completa de Deus. Pelo outro lado, tem alguns que acham que Deus é só amor, só o coraçãozinho, né? Só o arco-íris. E é importante entender que a nossa visão de Deus afeta muito como nós agimos, como nós nos conduzimos. Revela também o nosso entendimento da graça de Deus, do Evangelho, né? E do nosso relacionamento com Ele em Cristo. Eu comecei a ler a palavra de Deus de novo, a Bíblia de Gênesis ao fim, em janeiro. Eu não sei quantos fizeram isso, mas é fantástico você começar de novo no início da Bíblia e ver várias coisas a respeito do nosso Deus, né? E ajuda você a ter uma visão mais completa de Deus. E eu estava lendo em Êxodo, né? E em Êxodo, o que acontece ali? Moisés está ali com Deus, e Moisés tinha um relacionamento incrível com Deus. Ele conversava face a face com Deus, né? E ele quis
conhecê-lo ainda melhor, sabe? Ele queria ver Deus em toda a sua glória, e Deus não podia permitir isso por completo, porque Moisés ia morrer, né? Mas Deus deu uma pequena visão da glória de Deus. E você pode acompanhar isso em Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, diz: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Que visão maravilhosa da graça e misericórdia de Deus, né? Quando Moisés experimentou viu um pouco da glória de Deus, ele refletiu na misericórdia, na graça, na bondade, no amor de Deus. Mas ele não parou por ali, né? Aí ele continua: contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais até a terceira e as quartas gerações, né? Então você vê um equilíbrio aqui, né? Entre o amor e a graça e a misericórdia de Deus, mas Deus também não passa a mão por cima das coisas. Ele é um Deus justo e reto, e Ele precisa lidar com o pecado. Nós clamamos pela justiça de Deus, não clamamos? Não, isso não foi justo, alguém tem que julgar isso. Deus é justo, Ele vai julgar. Fazer uma outra pergunta: qual é a sua visão de si mesmo? E eu tenho conversado com muitos através dos anos e visto também uma visão distorcida. Não é uma visão bíblica, né? Uma visão que Deus nos relata. Às vezes as pessoas têm um ódio de si, né? Eles têm uma visão que eu estou cheio de culpa, né? Nunca estou alcançando o agrado a Deus, né? Ou agradar a Deus. Então você vê aquela visão de si como alguém que não consegue nunca um relacionamento com Deus, né? Que é saudável, cheio de culpa. Tem o oposto, que é aquele que é cheio de si, né? Cheio de autojustiça, né? Cheio de orgulho, cheio de vanglória. Também não é o certo, né? Então o que nós precisamos entender é, em Cristo, qual é a visão que eu devo ter de Deus. Em Cristo, qual é a visão que eu devo ter de mim mesmo. E o texto que nós vamos estudar hoje é um texto muito bom. E eu quero compartilhar com vocês um ditado do Tim Keller que nos ajuda a ter, então, qual é o equilíbrio aqui, né? Sobre a nossa visão de nós mesmos, né? O Evangelho diz que você é o mais pecador e imperfeito do que jamais ousou acreditar. Você e eu, nós somos os mais pecaminosos comparado com Deus, né? Comparado com Deus. Mas mais aceito e amado do que jamais ousou esperar. Em Cristo, nós somos os mais aceitos. A gente nem entende o quão aceitos somos, quão amados somos. Então nós precisamos entender que nós somos pecadores, que merecemos a ira e juízo de Deus, mas Deus, no seu grande amor e misericórdia, enviou seu Filho, e no momento que nós entendemos o nosso pecado, nos arrependemos, quando nós clamamos a Ele por salvação, colocamos a nossa fé em Jesus, tudo muda. Tudo muda. Somos feitos filhos de Deus. E esse relacionamento de filho de Deus é bem diferente. E é incrível. Então hoje eu tenho o privilégio de apresentar um dos maiores textos da Bíblia, sabe? Gálatas 4, o início, é
um dos textos que você devia circular assim, né? Grifar em amarelo, vermelho, verde e azul, né? Porque ele é algo que nos ajuda a entender melhor quem nós somos. Isso deve nos animar muito. Vamos para o texto de Gálatas 4, né? E em Gálatas, lembra, nós estamos estudando sobre uma epístola de Paulo. Ele escreveu a uma igreja, e muitos na igreja, eles estavam voltando à lei, eles estavam voltando a legalismo. O legalismo era tentar agradar a Deus por mérito. Quem sabe se eu fizer o suficiente, daí Deus vai se agradar de mim. Ou até pior, eu vou fazer o suficiente e aí eu vou me vangloriar. Eu vou achar que eu sou o máximo. E olha, isso é um absurdo. Aquelas pessoas ali naquela igreja, eles foram salvos por Jesus, eles não precisavam voltar à lei, a tentar por mérito merecer a graça de Deus. Lembra, semanas atrás nós estudamos a respeito da lei, né? A lei era algo que Deus deu ao povo de Israel para comunicar quem ele era. Então eu estou lendo a lei de Deus, né? Agora estou em Deuteronômio. Então está repetindo qual é a lei de Deus. E você, ao ler, você começa a perceber, nossa, como Deus, Ele é santo, como Ele é justo. Ele está cuidando dessa situação e essa situação, as viúvas, os pobres. Aí você começa a ler, nossa, Ele está até cuidando do higiene, né? Ele está cuidando do povo. É um Deus amável, é um Deus também que diz que não é permitido você assassinar alguém. E se isso acontece, então tem justiça. E você vai lendo e vai entendendo cada vez mais a respeito de Deus. A lei nos ensina a respeito de Deus. Mas ao ler, você começa a entender, poxa, eu não consigo cumprir isso. Jesus até nos ajudou a entender isso um pouco melhor, né? Ele disse, você diz que você não mata? Eu nunca matei ninguém. Isso todo mundo fala, né? Aí Jesus disse, mas se você já ficou irado ao ponto de dizer seu tolo, seu burro, já no seu coração já teve o suficiente para te condenar por violar a lei de Deus. Tá, mas eu nunca cobicei, nunca adulterei. Aí Jesus disse, mas se você já olhou para uma mulher com intenções impuras, você já quebrou a lei de Deus. Então o que a lei faz? A lei revela que nós somos pecadores, que nós não somos justos e perfeitos e santos como a gente talvez pensou que era. Então o que a lei faz? Ele nos leva a clamar por socorro. Socorro. E quem é que nos resgata? Jesus. E hoje nós vamos ver que toda a Trindade está envolvida nesse resgate. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo está pronto para nosso clamor de socorro, socorro. Então vamos ler versículos 1 a 3. O que nós vamos lembrar é que debaixo da lei nós éramos escravos. Versículo 1 a 3. Você pode olhar na sua Bíblia ou pode acompanhar aqui na tela. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Então Paulo aqui usa o exemplo de um filho
menor de idade. Nós temos alguns filhos aqui menor de idade, né? Eu sei que alguns estão bem aqui na minha frente. Naquela época eles iam entender muito bem o que era essa situação, filho menor de idade. Então esse filho não tinha posição, não tinha privilégios, igual a um escravo. Então vamos pensar um pouco nesse exemplo. Então aquele que era então um filho menor, ele não tinha a sua liberdade até se tornar adulto. Então no versículo 1, né, digo, porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Podia ser a família mais rica, mas não tinha as suas liberdades. O judeu com 12 anos celebrava então o bar mitzvah. Tenho visto algumas dessas festas dos judeus. Aí com 12 anos o pai já entrega todas as responsabilidades, as liberdades de um adulto. Para o grego era com 18 anos. Para o romano era entre 14 e 17 anos. E tinha uma cerimônia então em que o pai entregava a responsabilidade, a cidadania ao seu filho. Aí ele era responsável por si mesmo, tinha liberdades naquele momento, mas antes não tinha liberdade. Também era sujeito a guardiões e administradores. Versículo 2, no entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Então, esse filho menor, ele tinha mestres. E durante a sua infância, sua juventude, era instruído, era ensinado, era pago pessoas, ou era escolhido escravos para administrar o seu filho. E eram sujeitos a esses mestres, a esses guardiões e administradores, né? Que diziam o quê? Pode fazer isso, pode fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eles não podiam fazer nada sem permissão. Posso fazer isso? Não, seu pai não ia gostar. Posso fazer isso? Não, seu pai não vai deixar. Você imagine o peso, está vendo o peso? Também podemos ver que era dependente do pai. Então ali no fim do versículo 2, né? No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores até o tempo determinado por seu pai. Ele tinha que depender completamente do seu pai por sua provisão, tinha que depender no tempo certo do seu pai para ele se tornar cidadão, para ele se tornar adulto. Então, se você pensar nessa ilustração que o apóstolo Paulo usa e você compara com a lei, você vê bastante coisa, né? Olha versículo 3, versículo 3 aqui no texto diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Então, quando nós não tínhamos a Cristo, nós éramos escravizados. Nós não tínhamos o quê? Liberdade. Nós éramos sujeitos. Nós também éramos dependentes do Pai. Então você pode ver que talvez o judeu que seguia a sua lei, né? O grego que seguia as suas filosofias, o romano que seguia os seus deuses, né? Você não vê que isso trazia escravidão? Aqui no Brasil é algo diferente. Não, você conversa com muitas pessoas e você vê o grande peso, a grande escravidão.
Eu lembro uma vez conversando com um corretor. O corretor era filho de um missionário alemão católico que veio para o Rio Grande do Sul ensinar música. Então, ele tinha uma base religiosa. Aprendeu isso do seu pai. Só que ao conversar com ele, eu perguntava sobre a fé, sobre a visão que ele tinha de Deus, e ele disse assim: olha, eu estou tentando agradar a Deus, eu estou tentando ser uma pessoa justa, eu estou tentando chegar ao céu. Talvez você pensava assim, né? E aí o que acontece? Você peca e talvez você pensa: poxa, eu acho que estou um pouco mais longe agora. Se faz uma coisa boa, eu acho que eu estou um pouco mais próximo agora. Não há liberdade nisso. Eu lembro de fazer aquela pergunta: Vitor, se você fosse morrer hoje e aparecesse diante de Deus e Ele perguntasse por que eu deveria deixar você entrar no meu céu, qual seria a sua resposta? Disse: olha, eu acho que eu sou uma pessoa boa, pelo menos eu sou sincero, e eu espero que Ele me deixe entrar, né? Eu disse: olha, para a questão da sua vida eterna, da sua salvação, do perdão eterno, você não pode ficar torcendo. Posso te apresentar Jesus? E olha, pela graça de Deus, ele esteve interessado, estudou comigo João, conheceu a Jesus. Jesus transformou a vida dele. Ele encontrou o que é liberdade. E não muito tempo depois ele faleceu de câncer. Então você vê Deus agindo, Deus direcionando, Deus guiando. Então nós podemos ver que semelhantemente nós éramos escravos, estávamos seguindo regras, talvez tentando ser aceito por mérito. E aí a pergunta que Paulo faz em Gálatas várias vezes é: por que você ia querer voltar àquilo? Agora que você conhece a Jesus e a liberdade e a graça, por que você vai voltar para a lei? Para esse julgo? Mas vamos continuar, versículo 4 a 6, aprendemos que debaixo da graça nós somos redimidos. Redimidos é uma palavra importante na palavra de Deus, aparece já no Velho Testamento. Aparece, lembra da história de Moisés e as 10 pragas? Israel, o povo de Deus, estava preso ali como escravos no Egito, e Deus os libertou pelas pragas. Ele redimiu o seu povo, ele comprou o seu povo da escravidão para ser o povo dele. Então é ali no início que nós aprendemos a respeito de redenção. Então vamos ler versículos 4 a 6, você pode acompanhar, e talvez nós poderíamos parar um pouquinho e só meditar um pouco nesse texto aqui, porque é fantástico, tá? Aqui nós estamos vendo o plano de redenção do Deus triuno, tá? Versículos 4 a 6. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Olha na sua Bíblia, olha aqui na tela. Eu quero que você observe. Você está vendo o plano de resgate de Deus Pai, Filho e Espírito Santo aqui? O Deus triuno? Sim, todos estão envolvidos aqui. Todos envolvidos no nosso resgate, na nossa... Versículo 4, nós podemos ver Deus Pai, e
ação de Deus Pai para nos salvar, né? Diz ali, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então Deus, na sabedoria dele, na soberania dele, escolheu o tempo certo, o momento exato para enviar seu Filho Jesus para nos salvar. Era que nem o pai romano que escolhia o momento exato para o seu filho se tornar cidadão, né? Então, no momento exato, Deus escolheu o tempo certo. E pensa na história. Eu não sei se alguns de vocês gostam de estudar história, mas se você olhar o tempo certo, até nós definimos o nosso calendário pela chegada de Jesus, né? Antes de Cristo, depois de Cristo, né? Mas se você pensa um pouco, naquela época, na chegada de Jesus, tinha a Pax Romana. Aconteceu naquele momento uma paz entre as nações por causa do domínio de Roma, em que as pessoas podiam viajar de um país para o outro. Tinha estradas feitas já para isso, livre comércio ali, e o evangelho, as notícias da salvação, da chegada de Jesus podiam espalhar rapidamente. Alguns anos antes da chegada de Jesus, a língua grega foi espalhada por todo aquele local, aquelas regiões ali, né? O mundo. Então, a comunicação foi facilitada entre os povos. Então, a chegada de Jesus podia ser comunicado para muitas pessoas, numa língua que todos entendiam. E Deus tinha trabalhado no seu povo de um jeito especial, né? O que aconteceu? Eles passaram por tantos anos seguindo e correndo atrás de outros deuses, né? Você pode ler o Velho Testamento e ver que eles eram um povo idólatra, né? Eles adoravam muitos deuses, os deuses dos inimigos, né? Só que Deus os disciplinou e os trouxe ao ponto de ter nojo disso, sabe? De não querer mais idolatria e de reconhecer que Deus é um só. Então eles estavam bem mais prontos, preparados para a chegada de Jesus. Deus Emanuel, Deus conosco. Mas também tinha sinagogas. Sinagogas eram tipo quase que igrejas em várias partes do mundo, onde os judeus reuniam, como se fosse CTGs aqui, né? Os CTGs com a tradição gaúcha em vários estados do Brasil. Sinagogas em vários lugares do mundo, onde os apóstolos iam e podiam falar para os judeus de Jesus. Você pode ver também que Deus trouxe o povo judeu a um ponto que eles estavam entendendo que eles não conseguiam cumprir a lei. Chegaram àquele fim de entender, nós precisamos do Messias, nós precisamos de um Salvador. Então você pode ver a ação de Deus Pai aqui, né? Maravilhoso. Ele, então, versículo 4 ali diz que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Nos lembra de um outro versículo bem conhecido, né? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus sabia que nós precisávamos de salvação, de redenção, então Ele enviou o seu Filho, Deus Filho, para nos salvar. Mas não só Deus Pai, nós podemos ver também Deus Filho envolvido nessa missão de resgate, versículo 5, ali, bem, voltando um pouquinho, versículo 4, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Que maravilhoso, aqui nós temos
uma explicação muito clara do que Cristo fez por nós. O que Jesus fez? O que Ele veio fazer? Foi enviado para fazer o quê? Ele se encarnou. Se encarnou. Ele se tornou homem. Jesus, ele era 100% Deus, 100% homem. Sendo 100% Deus, ele é o sacrifício perfeito, justo. Ele entendeu o que nós entendemos, o que nós sofremos. Ele tem compaixão de nós, mas ele também obedeceu. Olha só o que diz logo depois, versículo 4 ali: nascido da mulher, se encarnou, nascido debaixo da lei. Como assim debaixo da lei? Lembra que eu disse que nenhum de nós não conseguimos, o povo de Deus, o povo de Israel não conseguia cumprir a lei, mas teve um que cumpriu. Quem? Jesus. Nunca conseguiram acusar Jesus de qualquer pecado. Jesus disse que o propósito dele de vir era de cumprir a lei, né? Cumpriu cada vírgula da lei, cada acento da lei, ele cumpriu. Então você pode acompanhar nos evangelhos a vida de Jesus e ver que ele, em todos os momentos, agradou a Deus. Em todos os momentos ele cumpriu e obedeceu às ordenanças de Deus. Diz que ele se sujeitou como um servo por você e por mim. Então nós podemos ver o grande sofrimento que ele passou. Nós podemos ver que no final da sua vida ele pôde dizer tetelestai, está consumado. Consegui cumprir toda a justiça de Deus. Jesus foi justo no meu lugar, no seu lugar. Ele cumpriu a lei por ti, por mim, algo que nós não poderíamos fazer. Falamos sobre isso algumas semanas atrás. E ele nos redimiu. Como que ele nos redimiu? Com o seu próprio sangue. Sacrifício perfeito. O justo morrendo pelo injusto. Ele foi o Cordeiro de Deus que foi sacrificado por nós. Então ele morreu e ressuscitou para nos redimir, nos comprar da escravidão. Mas não somente isso, ele nos redimiu para nos adotar como filhos, para mudar o relacionamento, para termos um relacionamento diferente. Por isso que nós podemos dizer que em Cristo tudo mudou. Em Cristo, por causa de Cristo, por causa de todo esse plano de resgate, tudo mudou. E aí nós podemos ver também Deus Espírito Santo envolvido aqui. Então você pode ver ali no versículo 5 e 6, para que recebêssemos a adoção de filhos, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. O Espírito Santo é um presente de Deus. Nossa, que grande presente que Deus nos deu. Desceu lá do céu para habitar em nossos corações. Pensa nisso. Deus, Espírito Santo, desceu para habitar em nossos corações. E o que ele faz? Ele nos transforma. Ele também confirma que somos filhos de Deus. Ele nos ajuda a orar. Ele nos ajuda a relacionar com nosso Pai. Então, agora que nós somos redimidos, nós somos filhos. Filhos. É um relacionamento fantástico, que eu acho que pouco pensamos às vezes. Pouco meditamos nisso. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele nos redimiu para nos tornar filhos dele.
Fomos adotados como filhos, então não somos mais tratados como escravos. E essa prática era comum na época romana. Alguém que não tinha um herdeiro, o que ele fazia? Ele escolhia alguém, muitas vezes um adulto, e dizia: você vai ser o meu herdeiro, você vai ser o meu filho, e eu vou te dar todos os direitos de filho, vou te dar a minha herança como meu filho. E aí nós temos um versículo também fantástico, versículo 7. Acompanha comigo aqui. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Às vezes, alguns dos versículos mais simples relatam as verdades mais profundas. E nós podemos ver aqui algo muito profundo. Então, somos adotados. Isso significa que nós temos grandes liberdades. Grandes liberdades. Temos como um filho adulto adotado grandes privilégios, grandes direitos. Nós não temos tempo hoje à noite para listar todas as liberdades, todos os privilégios, todos os direitos que nós temos em Cristo Jesus, mas é um bom estudo. Então nós temos liberdade, também temos um relacionamento íntimo de amor. Conversei com várias pessoas e já me disseram: olha, eu nunca tive um pai presente. Talvez é o seu caso. Nunca tive um pai presente. Bem, agora você tem. Em Cristo você tem um pai presente, e é um pai perfeito. Então, por causa da nossa adoção como filhos, nós somos aceitos por Deus, nós somos adotados por Deus, nós podemos clamar o que? Abba. Abba é aramaico de paizinho. Posso clamar papai, posso clamar paizinho. Porque meu relacionamento com Deus agora em Cristo é tão íntimo assim. Então, alguns privilégios que nós temos, e você vê no versículo 7 o que diz aqui, muda e diz assim: você. Então, quando você está lendo isso, você percebe que não é só aquela igreja de Gálatas, mas é você e eu. Nós temos certos privilégios. Temos acesso ao nosso Pai. A qualquer momento nós podemos conversar e falar com o nosso Pai. Nós podemos ir ao trono da graça e pedir ajuda. E Ele nos escuta. Não sei se você já tentou falar com alguém famoso. E na presença de alguém famoso. É bem complicado. É bem difícil. Muitas vezes impossível, mas nós podemos ter acesso à pessoa mais importante do universo, por causa de Jesus. E nós podemos fazer isso com confiança, não com grande pavor. Nós podemos ir com confiança, porque Ele nos aceita, Ele nos ama. E por último, nós somos herdeiros. Herdeiros. Talvez você pense: nossa, eu sou a pessoa mais pobre que existe. Eu não tenho nada. Acho que conversamos sobre isso outro dia, né? João, às vezes nós não temos nada aqui, mas o fato é que nós somos os mais ricos. Porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós temos tudo que Cristo tem. Nós temos todos os recursos de Deus à nossa disposição. E nós temos o nosso futuro garantido. Abre rapidamente em Romanos capítulo 8, versículo 15. É um texto muito semelhante a esse de capítulo 4. Romanos 8, versículo 15. Diz: pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem,
mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. E para isso dizemos amém. Co-herdeiros com Cristo. Então nós temos grande herança. O filho menor, ele tinha herança, mas ele não tinha como usufruir, Nós temos herança e temos como usufruir agora. E o que Deus nos dá? Derrama tudo na nossa vida, Derrama amor, Ele derrama paz, Ele derrama alegria, Ele derrama controle. Nossa, Ele derrama tanta coisa na nossa vida através do Espírito Santo. Somos ricos. O mundo que não conhece a Cristo, eles dariam tudo para isso, sabe? Mas estão perdidos, Dariam tudo para a esperança que nós temos, dariam tudo para a alegria que nós temos, dariam tudo para a paz que nós temos em Cristo. E de saber, se eu falecer de Covid, não tem problema, eu estou com Cristo. Então nós temos tudo. Nós temos tudo. Então, para encerrar, como que essas verdades ampliam a sua visão de Deus? É aquele Deus severo, que não está nem aí para você, que só quer colocar você debaixo do polegar? Que nada. Que nada. Pensa em Deus Pai, Ele é um Deus de grande misericórdia, de amor, que enviou o seu Filho para nos resgatar. Eu penso no meu filho, nos meus filhos. Imagine o grande sacrifício de entregar um filho para sofrer. Sabendo de tudo que Deus, Filho, que Jesus ia passar, Ele mesmo assim enviou por seu grande amor, por nós, por sua misericórdia por nós. Esse é o Deus que nós conhecemos. Esse é o Deus que... Pensa em Jesus, Deus Filho, a obediência que Ele demonstrou, a humildade que Ele demonstrou, o sofrimento por nós que Ele demonstrou. Qualquer momento Ele podia ter encerrado a jornada, voltado, dito, isso não é para mim. Mas como nós cantamos, Ele estava pensando em você, estava pensando em mim. E o Espírito Santo disposto a vir habitar em nossos corações e continuar esse ministério, essa bênção em nossas vidas até a volta de Jesus, Então, nós temos um Deus que é salvador, que é resgatador. E como que essas verdades então alinham a sua visão de si mesmo? Pense um pouco. Eu tenho um pai, não um mestre. Eu sou aceito, eu sou amado. Eu clamo Abba, em vez de sim, Senhor. E eu não preciso temer nesse relacionamento especial. E eu sou ricamente abençoado pela graça e misericórdia de Deus. E eu vou servir a Deus então não por mérito. Isso seria escravidão. Isso seria voltar à infância, a ser um menor. Mas eu vou servir a Deus como? Por gratidão, por amor. É esse o modo que nós nos relacionamos com o nosso Pai, Eu sirvo por amor, sirvo por causa do meu relacionamento, por gratidão.
São verdades importantes, né? Então, o apelo do apóstolo Paulo é: não volte mais. Cantamos aquela música: estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto mais. Não volto para o mundo, mas também não volto para o legalismo. Vou seguindo em frente, com uma visão correta de Deus e uma visão correta de mim mesmo. Agora, isso não significa que eu posso fazer agora o que eu quiser. Nós vamos ver nos próximos versículos que o filho tem certas responsabilidades, hein? Então, nós vamos ver um pouco isso, até para nos alinhar corretamente no nosso relacionamento com Deus. Vamos orar. Deus, obrigado por sua palavra, obrigado por ser esse Deus maravilhoso e resgatador. Pai, eu sei que talvez tenha alguns aqui hoje que não conhecem a Ti como Salvador, que possam ainda hoje colocar sua fé em Jesus Cristo e conhecer a Ti como Pai. Eu peço, ó Pai, que todos nós possamos estar Te servindo com gratidão, servindo a Ti em amor, não por qualquer mérito, mas lembrando que somos Teus filhos, Pai. Obrigado em nome de Jesus. Amém.